Olha, ontem falamos sobre a prisão do cantor sertanejo, o Reuber André Pereira Costa, de 34 anos, minutos antes de se apresentar em uma casa de shows no bairro Castelo, na região da Pampulha. Eu tenho que fazer uma correção aqui, tá, gente? A reportagem dizia que o Reuber estaria sendo preso por não pagar uma indenização após um acidente de carro em 2016. Guarda essa data, tá? 2016. Hoje, a polícia esclareceu que, na verdade, o sertanejo responde por 4 tentativas de homicídio, porque em julho deste ano ele se envolveu em um outro acidente de carro. Ele estaria dirigindo o veículo embriagado. Acompanhe a reportagem da Júlia Cabaleiro. Dupla sertaneja Reuber e Alan deixou esperando o público do show em uma casa noturna de Belo Horizonte. O cantor Reuber André Pereira Costa, de 44 anos, foi preso ainda no camarim pela Delegacia de Polícia Civil de Patinga, com apoio das equipes da capital. De acordo com a delegada responsável pelo caso, a prisão é referente a 4 tentativas de homicídio doloso, ocorridas em um acidente grave de trânsito no dia 6 de julho deste ano. Efetuou esta prisão em Belo Horizonte, numa casa noturna deste autor. Esse mandado de prisão é referente a 4 tentativas de homicídio num acidente ocorrido no dia 6 de julho em Santana do Paraíso. No dia deste acidente, o investigado estaria embriagado em alta velocidade na contramão, fazendo uma ultrapassagem na direção desse veículo automotor. 4 pessoas saíram feridas desse acidente. Um dos 3 ocupantes do segundo veículo fraturou o fêmur e o passageiro que estava com o cantor perdeu a orelha na colisão. Os passageiros do outro veículo e o passageiro do veículo que ele estava constam como vítimas dessa tentativa. O passageiro que estava com ele se acidentou e perdeu a orelha, que inclusive foi encontrada no local do acidente no dia posterior pelos investigadores da Polícia Civil. Um passageiro que estava no veículo, que vinha em sentido contrário, ele teve uma fratura no fêmur, então foi um acidente grave. Apesar de não ter tido vítima fatal, entendeu-se pelo dolo eventual, por toda a dinâmica do acidente e pelo histórico do investigado, que em 2020 foi conduzido por embriaguez ao volante e porte de arma. A investigação retoma um fato acontecido em 2016, onde um veículo do cantor esteve envolvido em um acidente fatal de trânsito. Na época, um terceiro indivíduo confessou a autoria do crime, mas a investigação segue para esclarecer se o cantor teve mais envolvimento do que foi acreditado inicialmente. Durante o processo, do processo criminal e civil, novas provas apareceram, mas esse segue em segredo de justiça. O delegado Alexandro Caetano destaca a importância da necessidade de comprovar a embriaguez do cantor no momento do acidente do dia 6 de julho. Iniciou as investigações para apurar toda a circunstância que envolveu o acidente, que causou lesões corporais em 2 indivíduos, né? E o acidente, em um dos veículos estava sendo conduzido, a caminhonete estava sendo conduzida por um autor já conhecido por esse tipo de delito, que é o delito de dirigir embriagado, já com condenação definitiva, inclusive, por esse tipo de delito, e no início do cumprimento da pena, já iniciou o cumprimento da pena, então a gente iniciou essa investigação para saber se ele realmente estava embriagado. Até porque quando ele foi ouvido, ele assumiu que ele era o condutor, então essa parte ficou incontroversa. Ele assumiu que era o condutor, as pessoas apontam ele como condutor do veículo, então ficou incontroversa essa parte. A gente precisava saber se ele estava embriagado. E aí a gente passou a diligenciar nos bares, nos estabelecimentos comerciais que ele frequentou antes de assumir a direção desse veículo. E também a gente passou algumas câmeras da cidade, né, para mais ou menos ter uma noção da velocidade que ele imprimia. Não é uma noção exata, por óbvio, não é um radar, mas a gente tem uma noção de mais ou menos 80 km por hora que ele fez ali do Iguaçu, na Avenida Brasil, até o local do acidente. Alexandro diz que 2 dos 3 estabelecimentos comerciais visitados pelo cantor não foram cooperativos no início das investigações. Um deles, o do Cidade Nobre, cooperou sim com as investigações. Os outros 2 não cooperou com a investigação e foi por isso que a gente teve que cumprir mandado de busca e apreensão e apreender equipamentos ontem,
nesses equipamentos e documentos, né, ontem nesses estabelecimentos comerciais. A casa dele foi alvo de mandado de busca e foi encontrado munições na casa dele. Ele já teve registro válido, registro legal de arma de fogo, então a gente vai ter que apurar se efetivamente há um crime ou não nesse fato de ter encontrado munições na residência dele. O delegado explica que o processo contra o cantor não é por conta de uma simples infração de trânsito, envolve um crime contra a vida. A partir do momento da prisão eu tenho 10 dias para completar, concluir e relatar o inquérito policial e para apreciação do Ministério Público e do Judiciário. Ele está sendo processado no Tribunal do Júri, porque se trata de crimes contra a vida e não de mero crime de trânsito, entendeu? Pelo fato de que ele estava, a circunstância do acidente, em que ele estava embriagado, ultrapassando na contramão, atingiu outro carro na contramão, em uma ponte estreita, numa localidade conhecida por inúmeros acidentes, né, um local perigoso. Então, e dada a circunstância dos antecedentes dele, inclusive condenação por embriaguez ao volante, nesse momento, tanto o Ministério Público quanto a Polícia Civil e o Judiciário têm entendido que é um crime contra a vida, que ele responderá nesse momento por 4 tentativas de homicídio doloso.